Olá, hoje vamos ao nosso resumão sobre metabolismo e bioenergética. Inicialmente, precisamos fazer a definição. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações que a substância sofre no meio interno, com a finalidade de suprir o organismo de energia, e a nossa forma energética, a nossa principal moeda energética é o ATP, renovar as moléculas que foram gastas dentro dos processos normais e naturais e as moléculas que vamos estar precisando para fazer as funções específicas do corpo através do processo de síntese, e que isso ocorra de uma forma contínua e organizada para manter a homeostasia, que é o equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. O metabolismo ele vai acontecer de duas formas específicas: nas reações de síntese e degradação. As reações de síntese, ao qual vamos nominar de anabolismo, e as reações de degradação, ao qual vamos nominar de catabolismo, que vão estar acontecendo simultaneamente em maior ou maior velocidade de acordo com a demanda energética. Ambas ocorrem no meio interno, diferenciando que, no anabolismo, vamos partir de moléculas mais simples ou precursoras para formar moléculas mais complexas. Na formação, nesse processo de formação, vai haver um consumo de energia, ou seja, ATP vai ser consumido. Nas moléculas complexas formadas no meu corpo, ou as moléculas complexas que são oriundas da minha alimentação, a qual eu também posso denominar de macromoléculas, elas vão sofrer o processo da degradação ou o processo de catabolismo para gerar moléculas mais simples ou moléculas precursoras, no processo em que irá haver a geração de energia. Contudo, é importante observar que as reações catabólicas, elas não apenas fazem geração de energia, mas elas também fazem geração de metabólitos, os quais precisam futuramente ser eliminados do nosso corpo. Assim, em termos energéticos, vamos definir que as reações catabólicas são reações exergônicas, no qual existe uma liberação de energia para realizar trabalho a partir de quem? A partir do potencial de degradação presente nos nutrientes orgânicos, ou seja, da energia potencial que existe dentro das suas ligações químicas. Enquanto as reações endergônicas, que são as reações anabólicas, são aquelas reações em que vai haver o consumo da energia para que haja um funcionamento adequado da célula, seja para formar o que a célula está precisando, ou muitas vezes simplesmente para fazer a reserva ou o armazenamento de substâncias que futuramente possam ser utilizadas. Em suma, vamos dizer que as reações exergônicas são reações de liberação de energia, enquanto as reações endergônicas são reações de consumo de energia. Falando de energia e falando de trabalho, então a minha célula ou o meio interno ele vai ser regido através das leis da termodinâmica, onde a primeira lei fala-se sobre a conservação de energia, onde eu digo que a energia ela não pode ser criada ou destruída, ela apenas muda de forma, no caso de uma condição de armazenamento. Mas eu tenho a segunda lei, onde vem o princípio da desordem, que é a lei da entropia, onde ocorre um gasto de energia. E assim, quando produtos de uma reação mais simples, eles são formados a partir de quem? De uma reação mais complexa, esses produtos de uma reação mais simples, eles apresentam um grau aumentado de desordem, o que vai se refletir como um aumento da entropia. Um exemplo que temos aqui vai ser o quê? Vai ser a degradação da molécula de glicose em presença de oxigênio, a qual vai gerar o quê? Vai gerar elementos mais simples, como água e o CO2, partindo de uma molécula complexa para a geração de uma molécula mais simples, com o intuito de gerar energia, geração de energia, geração de ATP. Em suma, vamos dizer que anabolismo
vai ser o processo de síntese de macromoléculas. E catabolismo vai ser o processo de degradação de macromoléculas. Lembrando que durante o processo da degradação também são formados metabólitos, os quais são as moléculas inorgânicas, gás carbônico, água e amônia, que futuramente estaremos discutindo um pouco sobre elas. No anabolismo há o consumo de energia, ou o consumo de ATP. Nas reações de catabolismo, a produção de energia, ou a liberação de ATP. No anabolismo, faz-se um aumento da organização. A ele se aplica a primeira lei da termodinâmica. No catabolismo, há um aumento da desorganização, ou um aumento do estado de entropia. A ele faz-se valer a segunda lei da termodinâmica. No anabolismo, nós temos consumo de hidrogênio. No catabolismo, nós temos liberação de hidrogênios. A condição de consumo de hidrogênio e de liberação de hidrogênio vai ter a ver com a produção de ATP, mas também vai se relacionar com o quê? Com os valores dos índices da medida desse hidrogênio que vai ser liberado ao meio, ou que vai ser retirado do meio, o que vai refletir em valores de pH. Bem, formou ATP, liberou hidrogênio, consumiu ATP. Estamos falando de geração de energia. E essa geração de energia, ela vai ter que partir de um princípio. O princípio para que essa geração aconteça é através de quem? É através da transferência de elétrons, ao que chamamos de reações acopladas. Por quê? Porque são reações também denominadas como de óxido-redução. Óxido-redução, por quê? Existe um agente que vai ser o captador de elétrons e existe um agente que vai ser o aceptor desse elétron. E essa transferência é que vai me gerar o quê? O potencial da energia. Assim, em qualquer reação de transferência de elétrons, eu preciso ter um agente oxidante, que vai ser o captador de elétrons, ao qual eu vou representar com um sinal denominador de diminuição. E um agente redutor, que vai ser o doador de elétrons, o qual vai ser identificado com o sinal da adição. Popularmente, um oxidante é o que tem o menos, o redutor é o que tem o mais. Assim, nas minhas reações orgânicas de anabolismo e de catabolismo, nas nossas reações metabólicas, a finalidade é que eu vá gerando produtos, ou eu vá gerando substâncias, ou produzindo energia de acordo com a necessidade do meu corpo. Assim, numa reação de anabolismo, a minha necessidade central é gerar macromoléculas. Macromoléculas vão estar na condição do estado reduzido, aonde elas partiram de moléculas precursoras do estado oxidado, de forma em que eu tenha um processo de quem? Eu tenho um processo de ganho para o meu corpo, onde eu formei moléculas que futuramente elas possam ser ganho para o meu corpo. Deixa eu fazer um adendo, desde que estejamos em equilíbrio, para que futuramente nós possamos fazer o quê? A utilização desses elementos ou destes constituintes para fazer o quê? Para fazer geração de energia. Contudo, nesse processo de geração de energia, vamos ter produtos finais. E os produtos finais precisam ser eliminados do meu corpo, a qual nós vamos denominar como metabólitos. Em suma, vou ter elementos de estado mais denso de energia para elementos de estado de menos energia. E quem vai estar fazendo o processo vão ser os elementos que vamos identificar como os transportadores de energia, ou substâncias transportadoras de elétrons. Aqueles que vão ser capazes de condensar o número efetivo de elétrons ou de constituintes
energético para gerar o que eu estou mais precisando, que é o ATP. Então, é importante a gente lembrar que existe um estado totalmente reduzido no meu corpo e existe um estado totalmente oxidado. Existe uma exemplificação de produtos o quê? De produtos químicos, de acordo do quê? De acordo com a sua condição, tá? De saturações, da presença de íons hidrogênio e da presença de oxigênio. Assim, os elementos que são constituídos com o maior número de hidrogênio, tá? São os elementos que vão estar no meu maior potencial ou na minha maior condição de redução. Mas também vão ser os elementos que vai me dar um maior aporte energético. Conforme vai diminuindo as ligações carbono-hidrogênio ou a disponibilidade de hidrogênio nessa molécula e vai aparecendo ou vai sendo incorporado um novo grupamento químico, o oxigênio, vai-se partindo para o estado de totalmente oxidado. E com isso, havendo o quê? Havendo uma condição de menor até nenhuma energia. É o que podemos ver no processo da oxidação de uma molécula de glicose, onde partimos de um estado totalmente reduzido ou de elevada energia a um estado totalmente oxidado ou de nenhuma energia, com a produção de CO2, água, mas também com a liberação do que a gente vai precisar para fazer as nossas funções ativas de trabalho vitais, que é o ATP. E assim, finalizamos o nosso conteúdo de hoje.